Capítulo 171. Capítulo 171. Instrução. Diante da atitude dos aprendizes, Tom percebeu como esses jovens adolescentes poderiam ser rebeldes nesta idade, então ele rapidamente esclareceu. Eu quero que vocês entendam que o Congresso de Magia não é como o antigo Império Mágico do passado, e a maioria dos no Congresso ainda estará disposto a aceitá-lo como seu aprendiz mesmo depois de ter estudado com o Sr. Evans, desde que você não seja um aprendiz registrado do Sr. Evans. Ouvindo as palavras de Tom, alguns aprendizes levantaram a cabeça. Eu sei que muitos de vocês uma vez ouviram do Sr. Astar muitos e muitos feiticeiros, porque eles não conseguiam manter uma mente aberta em relação aos arcanos, não conseguiram avançar para o nível de mago médio ou alto. No entanto, como vocês podem ver, o Sr. Evans já é um verdadeiro feiticeiro antes dos seus 20 anos, e esse talento é bastante precioso mesmo no Congresso. Comparado com aqueles feiticeiros da velha escola, o Sr. Evans pode ser capaz de fornecer a vocês novos e ótimos insignes, e talvez um dia o Sr. Evans se torne um mentor. O título, mentor, foi usado especialmente para respeitar aqueles magos de alto escalão. Em todo o continente, magos de alto escalão eram muito raros, mesmo no Ducado de Violet. As palavras de Tom mostraram claramente que ele via o grande potencial em Lucien, especialmente por causa da tarefa que Lucien havia cumprido perfeitamente antes. Como muitos deles eram bastante tímidos, alguns jovens aprendizes começaram a cochichar entre si novamente. Neste momento, Sprint, que claramente se via como o líder dos aprendizes, respondeu com uma atitude bastante firme. Ainda prefiro estudar arcanos por conta própria. Concordo. Todos nós temos nossos próprios horários. Catarina assentiu. O rosto de Tom parecia um pouco sombrio agora. Ele se sentiu estranho por Lucien. Quando Tom estava prestes a dizer mais alguma coisa, Lucien finalmente começou a falar com os aprendizes. Todo mundo precisa fazer suas próprias escolhas, e eu entendo. E quanto aos outros? Alguém quer estudar arcana comigo? Os 6 ou 7 adolescentes que estavam perto de Sprint e Katrina trocaram um olhar entre si e abaixaram a cabeça novamente, e o resto dos aprendizes também voltou ao silêncio. Mesmo os adolescentes que queriam tentar se sentiram bastante hesitantes novamente. Neste momento, finalmente, um menino adolescente deu um passo à frente e disse em respeito: Sr. Evans, você pode ser meu professor? Anik. O resto dos aprendizes ficaram muito surpresos. Tem certeza, Anik? Lucien sorriu. Anik era um adolescente de aparência simples, no entanto, neste momento, seus olhos azuis brilhavam de esperança. Sim, Sr. Evans, respondeu Anik com sinceridade. Eu venho de uma família de mágicos, e eu fui infundido com todos os tipos de lendas emocionantes dos grandes feiticeiros desde quando eu era criança. No entanto, já se passaram 100 anos desde que nossa família produziu o último feiticeiro de verdade. Eu acredito em seu talento em magia, Sr. Evans. Você se tornar um verdadeiro feiticeiro em uma idade tão jovem me faz acreditar em sua sabedoria. Espero ter o prazer de me tornar seu aluno, mesmo que por um curto período de tempo. A família de Anik vinha caindo nos últimos anos. O potencial de poder espiritual de Anik era maior do que seus pares da família e, portanto, ele estava sobrecarregado com a grande esperança de seus pais e parentes. No entanto, o talento arcano de Anik não era tão impressionante quanto o de seu poder espiritual, então ele entendeu que precisava aproveitar todas as oportunidades possíveis que encontrasse. Bem-vinda, Anik. Lucien assentiu. Vamos trabalhar juntos. Então, seguindo Anik, outros 2 aprendizes adolescentes se ofereceram. Senhor Evans, também quero aprender com você. A voz de Lyria era nítida, e seus grandes olhos pareciam muito sinceros. Eu também, Sr. Evans. Eddie se juntou a eles também com seu rosto levemente gordinho com poucas sardas. Enquanto falavam, os 2 puxaram levemente a camisa de Anik por trás, como se estivessem mostrando seu apoio a ele. Lucien ficou um pouco tocado pela pura amizade deles. Ele sorriu e disse para Anik, Lyria e Eddie: sem problemas. 3 alunos é suficiente. Não aguento mais ensinar. Inconscientemente, Lucien usou a palavra ensino, já que ele nunca sentiu que sua compreensão em relação aos arcanos era inferior à maioria de seus pares. Ao ouvir isso, mais alguns aprendizes que não aproveitaram a chance com rapidez suficiente começaram a se sentir um pouco arrependidos. Parabéns a vocês 3. Tom aplaudiu gentilmente. O resto de vocês deve continuar trabalhando duro. Nós vamos, Sr. Tom. Sprint deu uma olhada nos 3 alunos de Lucien, virou-se e continuou a estudar novamente, e Katrina também. Tom deu de ombros para Lucien: crianças. De qualquer forma, Sr.
Evans, por favor, escolha um quarto no terceiro andar, o que você quiser, para ficar por uma semana. Em 7 dias, partiremos para Alim. Durante os 7 dias, evite sair o máximo possível. Lucien assentiu. Estou ansioso para a viagem em 7 dias. Depois que Tom saiu, Lucien pediu a seus 3 alunos que se sentassem em um sofá em forma de semicírculo e começou a fazer sua própria introdução. Sou Evans, do lado oeste do continente. Estou mais na escola de elementos e astrologia, mas ainda sem domínio. Sinta-se à vontade para discutir qualquer dúvida que tenha comigo, por favor. Senhor Evans, prazer em conhecê-lo, disse a garota de rosto gordinho. Sou Heidi e venho de Siracusa. Fui recomendado por um feiticeiro do meu país ao SR. Astar e depois cheguei a Sturk. Dentro de algumas semanas de estudo, já sou um aprendiz em treinamento. Atualmente estou com a Element Meditation, mas também estou estudando o resto das escolas. Heidi era a mais extrovertida entre os 3 aprendizes, então ela se apresentou primeiro. Como uma jovem adolescente, ela não podia deixar de mostrar um pouco de seu talento. Seguindo Heidi, Lyria disse a Lucien em respeito. Sr. Evans, sou Lyria de uma família comum em Gusta. Como meu referenciador é um senhor do Congresso, atualmente estou praticando meditação por ressonância magnética. O Sr. Astar nos disse que, não importa em qual escola escolhermos nos especializar, o conhecimento arcano básico é sempre indispensável, então estou muito ansioso por sua instrução. Sou de uma pequena cidade no Ducado de Violet, Sr. Evans, disse a Nick. Eu estudo astrologia e elementos também. Então, antes que Lucien pedisse os livros arcanos, Heidi já carregava todos os seus livros para ele. Sr. Evans, você consegue entender todos eles? Na maioria dos casos, não tenho a menor ideia. Nem eu, concordaram tanto Lyria quanto a Nick. Tomando os livros de Heidi, Lucien começou a folheá-los. O primeiro livro foi The Significance of Modeling, e seu prefácio escreveu. Na época do antigo Império Mágico, a crença que prevalecia é que entender os diferentes significados das partes correspondentes de um modelo mágico é desnecessário e inadequado. Ao contrário, basta copiar os modelos existentes dentro das criaturas mágicas. No entanto, enquanto houver mito, deve haver uma resposta. Enquanto houver uma resposta, deve haver uma maneira de descobri-la. E se não encontrarmos o caminho, é porque não estamos no caminho certo. Lucien concordou fortemente com o autor do livro. Ele acreditava que os princípios básicos da ciência deveriam ser compartilhados tanto pela Terra quanto por este mundo. Embora deva haver diferenças, sempre deve haver maneiras de identificar as diferenças, desde que se esteja disposto a fazer hipóteses corajosamente e verificá-las cuidadosamente. Lucien virou o livro para a primeira página novamente e ficou muito surpreso ao encontrar o nome familiar ali. O autor do livro era Aroran Latawai, o criador do Trovão de Natasha. Como seus 3 alunos ainda estavam esperando, Lucien não gastou nenhum tempo extra explorando quem era Aroran Latawai. Em uma velocidade razoável, Lucien vasculhou todos os livros e os copiou em sua biblioteca de espíritos. Senhor Evans, como você acha? Vendo que Lucien largou o último livro, Heidi e Lyria perguntaram ao mesmo tempo. Lucien descobriu que, apesar do fato de que todo o conteúdo era sobre o mundo mágico, os princípios básicos da ciência e o conhecimento que estavam por baixo eram sobre o ensino médio ou o ensino médio, então ele assentiu levemente e explicou. A razão pela qual vocês 3 não puderam entender é a falta do conhecimento básico correspondente, uma vez que o conhecimento nesses livros é construído sobre outros livros mais básicos. E entre esses livros básicos, vocês 3 deveriam trabalhar primeiro em geometria básica da magia e álgebra comum. Esses 2 livros também são difíceis de entender? Lyria perguntou um pouco preocupada. Vou lê-los com você. Lucien tentou encorajá-los. Os 2 livros não devem ser muito difíceis se estivermos dispostos a gastar muito tempo nos exercícios. Muito tempo em os exercícios? Murmurou Lyria confusa. Claramente, ela realmente não entendeu a ideia de exercício, e nem a Nick e Heidi. Como um estudante universitário que havia experimentado o pesadelo do vestibular no país em seu mundo original, Lucien começou a orar pelos 3 adolescentes por simpatia. Obviamente, eles ainda não tinham ideia de quanto trabalho seriam solicitados a fazer em breve. Capítulo 172. Capítulo 172. O estudo ajuda a progredir. Vendo que o Sr. Evans estava falando bem sério, a Nick, Lyria e Heidi assentiram, embora sem saber exatamente o que iriam fazer. No entanto, eles definitivamente sentiram algo não tão bom. Senhor Evans, já que esta é a primeira vez que você está lendo esses livros arcanos, vamos deixá-lo em paz agora para deixá-lo manter o foco. Quando você tiver uma melhor compreensão deles, por favor, nos dê alguma direção.
Nick se levantou e disse educadamente a Lucien: podemos praticar a meditação agora mesmo. Embora Lucien fosse realmente capaz de ensinar-lhes algo sobre ciência, ou, usando a expressão deste mundo, arcana, agora mesmo, ele decidiu tornar a coisa toda mais razoável, já que seria muito estranho se sua instrução começasse imediatamente depois que ele acabasse de folhear as páginas. Boa sugestão. Lucien sorriu e acenou com a cabeça. Provavelmente amanhã por esta hora, eu devo poder começar a ensinar. Amanhã? Uau! Isso é tão rápido. Lyria ficou muito surpresa. Vou ensinar a vocês amanhã o que já terei descoberto até então, respondeu Lucien. Essa é a minha forma de ensinar. Eu estudo e depois ensino o conhecimento para vocês três, o que também é uma boa maneira de me pressionar. Isso é tão legal de sua parte, Sr. Evans respondeu Eddie alegremente. Quando os três aprendizes voltaram para seus próprios quartos para praticar a meditação, Lucien escolheu um canto tranquilo para se concentrar em seu próprio aprendizado. O livro que Lucien estava lendo agora era Princípios Matemáticos na Filosofia da Magia, que se parecia bastante com uma das obras mais conhecidas de Newton. De acordo com sua página de conteúdo, o livro também se concentrou em discutir todos os tipos de forças neste mundo usando o cálculo, enquanto o grande diferencial do livro era que, dentro do esperado, todas as pesquisas mencionadas serviam ao propósito de desenvolver magia, como resolver algumas questões na escola de astrologia. Então, Lucien virou o livro para a página do prefácio e começou a ler as palavras deixadas pelo autor. Fazemos todo o esforço para realizar todo tipo de pesquisas a fim de buscar as respostas definitivas para algumas questões abstratas, tais como: o que é eu? Qual é a essência do mundo? De onde vem o mundo? Como todas as coisas neste mundo se desenvolveram e se integraram em um belo sistema? O que eu tenho a ver com o mundo? E é por isso que decidi usar a palavra filosofia para nomear o livro. Exploramos a palavra, tentando resumir e concluir leis a partir de fenômenos comuns e, com base nas leis, explicamos, construímos e criamos magia. Seu amigo, Douglas. Lucien não ficou nada surpreso que o cálculo fosse inventado neste mundo, já que todas as complicadas estruturas mágicas exigiam formas precisas de cálculo. Quando Lucien começou a ler o livro com atenção, uma pena na mesa pulou sozinha e começou a escrever algo em um pedaço de papel automaticamente seguindo os pensamentos de Lucien. Lucien descobriu que, em comparação com aqueles livros semelhantes escritos em seu mundo original, este livro era ainda mais sistemático e claro e, portanto, era mais fácil para Lucien entender. O tempo passou voando, e quando a luz do sol começou a ficar cada vez mais fraca, Lucien percebeu que ele já havia faltado ao almoço. Ele achou o livro muito fascinante, pois o que esta obra-prima estava tentando fazer era conectar a magia e as leis do mundo. Se não fosse por causa da inadequação da força da alma de Lucien, Lucien teria sido capaz de começar a analisar alguns feitiços de segundo ou terceiro círculo já depois de ler mais alguns desses livros. Lucien realmente desejava poder aprender a melhor maneira de meditação mencionada por Felipe, que só era acessível a magos de alto escalão mais cedo ou mais tarde. Ao esticar um pouco o corpo no sofá, Lucien se levantou e olhou ao redor. Boa noite, Sr. Evans cumprimentou alguns dos aprendizes com admiração. Afinal, o Sr. Evans era um verdadeiro feiticeiro a quem eles deveriam mostrar respeito. Lucien casualmente queimou o rascunho de seu cálculo e acenou com a cabeça. Onde posso jantar, por favor? O refeitório, no primeiro andar, respondeu Katrina respeitosamente. Ela já viu o quanto o Sr. Evans trabalhava e sempre respeitou as pessoas que trabalhavam duro. Ela desejava se tornar uma feiticeira em breve, para poder ajudar seus pais que estavam com problemas há muito tempo. O refeitório no primeiro andar. Evans, eu ouvi sua diligência. Não é à toa que você já é um verdadeiro feiticeiro antes dos 20, comentou Astar. Depois que você se tornar um mago de nível médio, e se você tiver um bom entendimento em sombra e luz, eu definitivamente considerarei você como um dos meus assistentes de pesquisa. Embora Astar estivesse dizendo isso, ele não estava muito sério, já que mesmo durante todo o congresso, apenas muito poucos arcanistas poderiam atender aos seus requisitos agora. Ao lado de Astar, Mercedes estava trabalhando duro em seu peixe frito no prato com um pedaço de guardanapo branco em torno de seu pescoço fofo. De vez em quando, Mercedes miava e acariciava o braço de Astar com o rabo. Lucien sorriu e acenou com a cabeça. Obrigado, Sr. Astar. Arcana ainda é muito novo para mim, e tudo o que posso fazer agora é trabalhar duro. Embora sua atitude seja certamente ótima, Astar mudou seu tom. Trabalho duro não resolve todos os problemas. Você tem que progredir gradualmente, Evans. O que quero dizer é,
Princípios matemáticos na filosofia da magia e cálculo podem ser demais para você agora. Eu sugiro que você comece com alguns livros arcanos básicos, além de A Enciclopédia das Criaturas Mágicas. Na verdade, terminei de ler a maior parte do conteúdo em Princípios de Matemática na Filosofia da Magia e, claro, como o que você acabou de mencionar, vou começar a ler Geometria Básica da Magia e Álgebra Comum para orientar melhor meus 3 aprendizes amanhã, respondeu Lucien em um tom educado. Na mente de Lucien, ele ainda tinha muitas questões não resolvidas, mas também tinha a sensação de que essas questões realmente envolviam os segredos finais do mundo. Quando Lucien comparou os 2 livros, Geometria Básica da Magia e Álgebra Comum, em sua biblioteca espiritual hoje cedo, ele estava certo de que ambos eram livros que introduziam a geometria euclidiana, geometria analítica e equações, e os princípios dos conceitos eram basicamente os mesmos, com a do conhecimento na Terra, exceto o fato de que a geometria euclidiana foi chamada neste mundo de geometria de torre. No entanto, ao mesmo tempo, Lucien ainda encontrava muitas coisas inexplicáveis se tentasse entender este mundo com base em seu conhecimento. Por exemplo, alma, poder espiritual, aquelas estrelas ausentes e o elemento único chamado Tai. Lucien estava supondo que algo micro ou macro neste mundo era bem diferente de sua compreensão. A última edição de Arcana, é claro, havia sido copiada e salva na Biblioteca de Espíritos de Lucien. Os 30 artigos desta edição eram principalmente sobre a aplicação variada de funções complexas em diferentes campos, por exemplo, como dividir a esfera do poder espiritual em vários campos planos, enquanto uma pequena porcentagem deles tratava de encontrar novos elementos por espectroanálise. Obviamente, esses temas vinham ganhando grande interesse dos arcanistas. Lucien estava bem ciente do fato de que os segredos finais do mundo ainda estavam muito longe deles, então ele fez a Astar uma de suas perguntas mais práticas. Sr. Astar, gostaria de saber se posso aprender com antecedência a meditação promovida pelo Congresso? Lucien queria se atualizar, com certeza. Acho que tenho o direito de fazê-lo, sim, como um mago de alto escalão. Astar sorriu. Mas você tem que me mostrar seu potencial, então eu sei que vale a pena quebrar as regras por você. O que você quer ver especificamente, Sr. Astar? Lucien não ficou surpreso. Ele já estava acostumado a negociar e barganhar. Eu sei que você tem um potencial de poder espiritual muito bom. Astar largou a faca e o garfo elegantemente. Se você puder fazer um bom trabalho na direção dos aprendizes, ou fizer um bom progresso no estudo dos arcanos, posso considerar ensinar-lhe a meditação do Brook com antecedência antes de você chegar ao Congresso. Tenho certeza de que posso fazer isso. Lucien sorriu confiante. Mostre-me, então. Astar assentiu. 10 horas da manhã, segundo dia. Em seu próprio quarto, Lucien disse aos 3 aprendizes com um sorriso no rosto. Vocês 3 estão me seguindo? Anik assentiu de excitação. Sim, Sr. Evans. Está muito melhor agora. Eu também sinto o mesmo, Sr. Evans. Disse Lyria em um tom de admiração. Você é um gênio, Sr. Evans. É difícil acreditar que você começou a estudar arcanos ontem, concordou Eide em voz alta. Ok, estou lisonjeado, e obrigado a todos. Lucien assentiu com seu sorriso gentil. Estes são alguns exercícios para melhorar a compreensão. Como ele estava dizendo, Lucien pegou uma folha de teste de pilha e a entregou aos aprendizes. Então Lucien tirou princípios de matemática na filosofia da magia e continuou a ler o resto. Com o passar do tempo, Anik, Lyria e Eide pareciam cada vez mais sérias enquanto trabalhavam duro em seus exercícios. Quando estava perto do meio-dia, Anik se levantou e disse a Lucien com um rosto aliviado. Sr. Evans, terminei todas as perguntas. Como você se sente, Anik? Perguntou Luciene. Essas perguntas são certamente difíceis, mas agora sinto que minha compreensão do conhecimento que aprendi anteriormente foi aprimorada como você disse, respondeu Anik, bastante animada. Então, tanto Lyria quanto Eide largaram suas penas quase ao mesmo tempo e entregaram seus trabalhos a Lucien. E ambos concordaram com o feedback de Anik. Lucien largou o livro que estava lendo e verificou o trabalho dos aprendizes. Ele apontou alguns detalhes que eles deveriam ter pensado mais. Depois disso, os 3 aprendizes trocaram um olhar entre si e então perguntaram juntos. Sr. Evans, hora do almoço? Claro, hora de comer. Lucien sorriu. Ao ouvir isso, os 3 aprendizes soltaram um longo suspiro ao mesmo tempo. E eu tenho mais para vocês 3 depois do almoço. Lucien pegou outra pilha de folhas de trabalho. Estudar ajuda a progredir. Os 3 aprendizes, por um segundo, pensaram ter visto um sorriso maligno no rosto do Sr. Evans. Capítulo 173.
Os grandes arcanistas. 7 dias depois, à noite, quando Astar estava ouvindo a explicação de Lucien sobre sua compreensão dos livros que ele leu na semana passada, Astar casualmente deu um tapinha na gata, Mercedes, que parecia bastante relaxada e estava fazendo um grunhido baixo e gentil em sua garganta. Depois que Lucien terminou suas palavras, Astar aplaudiu elegantemente e acenou com a cabeça. Bom, muito bom, Evans. Em apenas 7 dias, você já pode aplicar os princípios à vida real e traçar as conexões entre as leis e alguns modelos mágicos. Isso é impressionante. Eu lhe darei a meditação Brook, como prometi. Depois do jantar, já que Lucien e o resto dos aprendizes estavam prestes a sair mais tarde esta noite, Astar fez algumas perguntas misteriosas a Lucien, e as respostas perfeitas de Lucien realmente o impressionaram. Muito obrigado, Sr. Astar. Lucien sorriu. Ele nunca tentou esconder seu talento. Uma vez que chegou em Alim, ele sabia que faria o seu melhor para melhorar. Um pedaço de papel e uma pena saltaram na frente de Astar e a pena começou a escrever sozinha. Astar estava apenas sentado lá com os dedos cruzados. Muito em breve, o pedaço de papel foi totalmente escrito e se moveu por conta própria em direção a Lucien. Enquanto Lucien estava lendo o artigo, Astar explicou. Brook Meditation é desenvolvido com base na teoria da onda psíquica, pelo grande arcanista Sr. Brook, e é amplamente aplicada. A meditação Brook se encaixa nos 2 ambientes de meditação com os quais você está familiarizado: Starry Sky of Destiny, que pertence à escola de astrologia, e os 4 elementos, pertencente à escola de elemento. Atualmente, a meditação do Brook pode ajudá-lo muito a fortalecer sua alma e melhorar seu poder espiritual durante seu período de classificação júnior, mas depois disso, você terá que mudar novamente. A ideia central da meditação Brook estava intimamente relacionada ao conceito de onda psíquica. Se funcionou para Lucien, como Astar e Felipe promoveram, ele deve ser capaz de melhorar para um nível mais alto dentro de 1 ou 2 meses, começando a analisar e construir alguns feitiços de segundo círculo. Lucien queimou o pedaço de papel e perguntou a Astar sinceramente. Sr. Astar, já que estamos partindo para Alim esta noite, tenho algumas perguntas para você. Você quer saber mais sobre o Congresso, Evans? Astar sorriu. Sim, Sr. Astar. O desconhecido é sempre assustador. Como um feiticeiro que vai se tornar um novo membro do Congresso, gostaria de saber qual é a diferença entre um arcanista e um feiticeiro, quantas organizações existem no Congresso, quantos feiticeiros e grandes arcanistas lendários existem no Congresso, perguntou Lucien ansiosamente. Ele estava pensando sobre essas questões por um longo tempo. Astar pareceu um pouco surpreso. O feiticeiro que o apresentou aqui não lhe disse nada? Na verdade não. Lucien se perguntando se Felipe poderia ser visto como seu referenciador. Tudo bem, desde que o presidente do Congresso apresentou o conceito de arcanos, os níveis de arcanos gradualmente tomaram forma, do nível 1 ao 9. Para passar para um nível superior, é preciso publicar pesquisas e ser citado, criar ou melhorar feitiços ou criar novas poções para ganhar créditos arcanos. Lucien assentiu para mostrar que estava seguindo. O Congresso é muito rigoroso na concessão de créditos, e fazer pesquisa definitivamente não é fácil. Portanto, na maioria dos casos, o nível de magia de um feiticeiro é frequentemente maior que seu nível de arcana. Embora pareça que o nível arcano não signifique muito, a longo prazo, o nível arcano de um feiticeiro determina até onde ele pode ir. Por exemplo, meu nível arcano atual é 5, o que significa que meu conhecimento não é suficiente para eu passar para o nível de arquimago, então ainda sou um mago de nível sênior. Eu vejo. Lucien ouviu com atenção. Portanto, no Congresso, o nível arcano de alguém é mais respeitado do que seu nível mágico. Astar se inclinou para trás em sua cadeira, mas também, ninguém respeitaria aqueles feiticeiros que têm alto nível de magia, mas baixo nível de arcano lá. Então, se o nível de arcano de alguém é superior a 9, ele ou ela é respeitado como um grande arcanista. Perguntou Lucien com grande curiosidade. Quantos grandes arcanistas existem no Congresso, então? Grande arcanista é um título de honra, e apenas aqueles que fazem grande contribuição para a pesquisa mágica podem ser apelidados de grandes arcanistas. A maioria dos grandes arcanistas, antes de obterem o título, já eram arquimagos lendários, ou pelo menos muito perto de se tornarem arquimagos lendários, especialmente com o total apoio do Congresso depois que conquistaram o título. Assim, podemos basicamente igualar o título, grande arcanista, com o grande nível de arquimago lendário. Mesmo que alguns grandes arcanistas ainda não sejam arquimagos lendários, eles serão em breve no futuro. Os olhos de Lucien estavam cheios de respeito e curiosidade.
E atualmente existem apenas 7 feiticeiros em todo o Congresso que poderiam pagar o título e serem respeitados como grandes arcanistas. Astar sorriu. Quem são eles? Lucien ficou um pouco animado. Astar dobrou os dedos e começou a contar. Sr. Derrick Douglas, o fundador e o promotor dos arcanos e do sistema mágico contemporâneo, cofundador do cálculo, o presidente do Congresso, o imperador dos arcanos, o selecionado. Sr. Edwin Brock, o fundador e o promotor da escola de eletromagnética, o definidor de campo, o poema da deusa. O antigo império mágico respeita a essência da magia como uma deusa. Tanto o Sr. Douglas quanto o Sr. Brock são os homens mais poderosos do mundo. Seu poder pode controlar a direção para a qual o mundo irá, e eles perdem apenas para o Papa, que pode emprestar o poder de Deus, embora apenas um pouco, explicou Astar. Ele tomou um gole de seu chá e continuou. A mão da aniquilação, a pessoa que redefiniu os 4 elementos principais e os ligou à magia do campo de força e à magia eletromagnética, Oliver Constantine. Em Aroran Atawai Offenberg, um dos cofundadores do cálculo, o Senhor dos Elementos, a pessoa que redefiniu e categorizou os elementos, explicou a maioria das magias dos elementos e também encontrou outros 17 elementos raros. Embora o título de sua classe lendária nunca tenha mudado desde o antigo Império Mágico, o significado que o título contém é totalmente diferente agora por causa dos arcanos. Senhor Fernando Hudson, o fundador da Escola de Termodinâmica, Lord of Storm. Em Elaine Price, a descobridora da lei da conservação de energia, a promotora do cálculo, a bruxa da Islândia. Senhor Vicente Miranda, Thanatos, o grande arcanista que revelou parte do segredo da alma, cuja pesquisa do corpo humano está se movendo em direção a um mundo de nível micro. Estes foram os 7 grandes arcanistas no Congresso. Além disso, ao mesmo tempo, essas pessoas são os 7 mais poderosos entre todos os 18 arquimagos lendários no Congresso agora, concluiu Astar. Parece que se tornar um arquimago lendário já se tornou uma premissa para se tornar um grande arcanista. Há apenas 18 arquimagos lendários no Congresso? Murmurou Lucien. Astar soltou uma gargalhada. Apenas 18 anos? Mesmo na Igreja do Sul, existem apenas 19 rodízios lendários, sem incluir os Cavaleiros Lendários, e a Igreja do Sul já é a organização mais poderosa deste mundo e até mesmo em outras dimensões? Claro, existem vários arquimagos lendários que se recusaram a se juntar a nós por causa de sua crença em sua antiga tradição herdada. Com certeza sou muito ignorante. Lucien sorriu um pouco sem jeito. Eu acho que são os 18 arquimagos lendários que lideram todo o Congresso? Não exatamente. Astar balançou a cabeça. 7 grandes arcanistas, 11 arquimagos lendários, 6 arquimagos do 9º círculo que têm alto nível arcano. Eles formam o conselho máximo do Congresso e tomam todas as decisões finais. Eu vejo. E as diferentes escolas de lá? Lucien perguntou ansiosamente. Estou chegando lá. Astar sorriu e acenou gentilmente com a mão. As 8 escolas tradicionais, que acredito que você já conheça, são a escola de campo de força, elemento, necromancia, invocação, alquimia, astrologia, ilusão e transformação. E agora temos mais alguns. A escola de eletromagnética, termodinâmica e escuridão de luz. Antes de atingir o nível sênior, tudo bem se ele ou ela quiser seguir todas as escolas, mas após esse estágio, devido à explosão do conhecimento que se deve dominar, a maioria dos feiticeiros optaria por se concentrar em algumas delas. Minha sugestão é que, Evans, se você está realmente incerto, é melhor escolher seus focos antes de entrar no nível sênior. Muito obrigado, Sr. Astar, respondeu Lucien educadamente. Embora ele quisesse se tornar um mestre de todas as escolas, Lucien sabia que ouvir o conselho de um mago de nível sênior era importante. A introdução do Congresso por Astar continuou até tarde da noite. Quando Astar notou a hora, ele começou a resumir. Existem muitos grupos diferentes no Congresso, como você ouviu, grandes e pequenos, formais ou informais. Existem alguns grandes grupos. As academias reais de magia de cada uma das 4 principais países, Família do Feiticeiro, Torre, Vontade dos Elementos, Mão da Palidez, Cabana da Palmeira e Liga Monsung. Cada um deles, mais ou menos, possui os ritos de atualização para diferentes classes lendárias, e alguns dos ritos são secretos, o que significa que nem o Congresso sabe muito sobre eles. No entanto, tenha isso em mente, Evans, acompanhe o Congresso e concentre-se em seu próprio estudo e pesquisa. Parecia que Astar estava completamente do lado do Congresso. Eu vou. Lucien sorriu. Eu também não gosto de problemas. Muito bom. Astar assentiu. Agora é hora de você se preparar para sua viagem esta noite. Mais tarde, Tom vai levar você e os outros aprendizes para o Congresso.
Quando você chegar lá, Evans, você pode comprar a maioria dos diários, materiais comuns e até feitiços com dinheiro, mas se você quiser obter coisas mais especiais e valiosas, você tem que usar pontos arcanos, que são ganhos junto com créditos arcanos, ou de vender informações ou itens mágicos ao Congresso e cumprir as tarefas do Congresso. O canto dos lábios de Lucien torceu um pouco. Moeda virtual. Lucien pensou consigo mesmo. Então ele se curvou para Astar educadamente. Obrigado por toda a sua explicação, Sr. Astar. Eu tenho que verificar como meus 3 aprendizes estão agora antes de partirmos. Capítulo 174. Capítulo 174. Embarque. A luz da vela brilhando através do abajur de prata mágico iluminou toda a sala, e os 3 aprendizes ainda estavam trabalhando em seus exercícios sobre o feitiço de aprendiz, Acid Splash. Ao aprimorar a compreensão desse feitiço de aprendiz, os 3 aprendizes obteriam um melhor conhecimento dos símbolos de alguns elementos e praticariam a aplicação básica da geometria. Os 3 adolescentes, embora parecendo um pouco cansados, ainda trabalhavam com dedicação. Neste momento, houve uma batida na porta. A Nick de repente se endireitou e começou a olhar ao redor confusa. É o Sr. Evans? Perguntou Lyria, um pouco preocupada. Tanto Lyria quanto Eddie largaram suas penas. Nesses 7 dias, Lucien os havia pressionado a fazer exercícios e praticar arremesso todos os dias. Todos os 3 adolescentes se sentiam tão exaustos que simplesmente ouvir os passos de Lucien os deixava nervosos. No entanto, ao mesmo tempo, eles também viram o grande progresso que haviam feito. A alegria de se ver lançando sucessivamente um feitiço desafiador foi definitivamente emocionante e encorajador. Não, o Sr. Evans entraria diretamente. A Nick balançou a cabeça. Deixe-me ver. Quando ele se levantou, a Nick sentiu-se um pouco tonta e viu que já estava escuro lá fora. Quando ele abriu a porta, descobriu com surpresa que era Sprint quem estava batendo na porta, e ao lado dele estava Katrina. Oi, a Nick não sabia por que os dois estavam lá, então ele cumprimentou com um pouco de hesitação. Qualquer coisa que eu possa ajudá-lo? Apesar do fato de a Nick não querer admitir, quando viu Sprint e Katrina lançando feitiços fluentemente, ele os admirou. Além disso, a Nick também teve que reconhecer que Sprint e Katrina eram realmente mais inteligentes do que ele, já que sua fluência e maestria não exigia muito de seu esforço. Ah, do que você está falando, a Nick? Sprint ficou muito surpreso, mas também divertido. Esses exercícios bagunçaram seu cérebro? Estamos saindo para o congresso hoje à noite. O que? Espere. É hoje que vamos embora? A Nick parecia completamente chocada. O primeiro exercício, o segundo. Eddie contou apressadamente as planilhas empilhadas na frente dela, e então ela de repente levantou a cabeça e disse em voz alta: "Oh meu, sim, estamos partindo hoje. Eu não posso acreditar que eu esqueci totalmente." Nem eu, concordou Lyria, que parecia um pouco pálida por ter sido enterrada pela grande quantidade de exercícios. A Nick, Eddie, Lyria. Olhem para vocês agora, disse Katrina com orgulho e simpatia. Arcana é uma coisa totalmente nova para o Sr. Evans. Se ele não estiver no caminho correto, você tem que dizer a ele. Não deixe ele torturá-la assim. Vocês estão fazendo algum progresso? Desculpe, eu realmente não consigo ver, disse Sprint com arrogância. Não concordo com você, Sprint. Lyria balançou a cabeça. Se eu dissesse, 7 dias atrás, que eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que era arcana, agora eu sinto que estou realmente tomando o caminho certo. Isso mesmo, o Sr. Evans é um verdadeiro feiticeiro e sabe o que está fazendo. Avançamos muito. A Nick assentiu. Oh, sério? Sprint rapidamente deu-lhes uma bufada de desprezo. Sério? Não me diga que você não pode ver, Sprint disse Eddie seriamente. Outro dia, na sala de prática, você viu como lançamos os feitiços. Nosso progresso é tudo por causa do Sr. Evans. Dentro da mente dos 3 adolescentes, todos concordavam que, apesar de seu grande respeito pelo Sr. Evans, seria perfeito se sua carga de trabalho pudesse ser um pouco menor. Teimoso. Sprint se virou. Continuem sofrendo então, pessoal. 10 horas em ponto, no escritório, vamos nos encontrar lá e sair juntos. Katrina ainda se lembrava porque Sprint e ela vieram aqui. Tudo bem que vocês 3 estejam ficando um pouco para trás. Quando chegarmos ao congresso, seremos enviados às escolas para estudo sistemático de arcanos e magia. Então Katrina e Sprint saíram da sala. Eles simplesmente não vão acreditar em nós, reclamou Eddie. Está tudo bem. Um dia eles vão ver. A Nick incentivou seus amigos. Agora, não há tempo para sentir raiva ou frustração. Temos que terminar o resto dos exercícios antes de irmos. Tanto Lyria quanto Eddie rapidamente se endireitaram e disseram ao mesmo tempo.
Vamos fazer isso. Quando Annika estava totalmente dedicada aos seus exercícios, alguém gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Antes que Lucien viesse verificar os aprendizes, ele não pôde deixar de praticar a meditação do Brook em seu quarto primeiro. A ideia central da meditação Brook era buscar uma frequência específica de vibração de poder espiritual, que não tinha muito a ver com um ambiente de mediação específico e, portanto, poderia ser aplicada a outras formas de meditação também, incluindo a meditação astrológica e elemento de Lucien. Meditação. Após o curto período de tempo de prática, Lucien descobriu que a meditação do Brook era realmente muito mais útil do que as formas antigas de fazer meditação, pelo menos 10 vezes. Lucien acreditava que, desde que se mantivesse fiel a isso, ele seria capaz de atender ao requisito de nível de poder espiritual e força da alma para se tornar um feiticeiro do segundo círculo. Sr. Evans. Embora Lucien parecesse bastante gentil, Annick muitas vezes se sentia muito nervosa na frente dele. Está quase pronto. Ainda tenho algumas páginas, disse Lyria nervosamente também. Lucien estava agora de bom humor desde que ele acabou de fazer a meditação Brook. Então ele gentilmente acenou com a mão e disse: não se preocupe. Eu sei que vocês três estavam trabalhando duro. Já que estamos saindo hoje à noite, você pode entregar os exercícios amanhã à noite. Incrível. Eddie sorriu. Tanto Annick quanto Lyria também pareciam bastante satisfeitas. Ainda falta meia hora para as 10. Vamos conversar. Lucien sentou-se no sofá, honestamente falando, vocês três acham que os exercícios são muito exigentes? Embora todos nos sintamos cansados, acho que vale a pena. Annick respondeu imediatamente. Ele obviamente podia ver seu próprio progresso nos 7 dias. Não é tão ruim. Eu sei que temos que trabalhar duro para ganhar uma base sólida para aprender arcanos. O rosto de Lyria corou. Mas se a carga de trabalho pudesse ser reduzida um pouco. Ficaríamos mais do que felizes. Continuou Eddie. A fase inicial é a mais difícil. No futuro, haverá mais prática e relativamente menos exercícios. Lucien sorriu. E quando vocês três se tornarem feiticeiros de verdade, descobrirão que o conhecimento que estão aprendendo agora não é nada complicado. Sério? Perguntou Eddie preocupada. Já estou dando o meu melhor. Eu acredito que sim, e o conhecimento está sempre avançando. Acho que, talvez 100 ou 200 anos depois, o conhecimento que magos de alto escalão precisarão ser muito abstrato e difícil, digamos, algo nos níveis micro e macro. Ainda é possível que eu me torne um cavaleiro? Murmurou Annick subconscientemente. E tanto Lyria quanto Eddie quase se sentiam da mesma forma. Lucien, brincando, deu uma olhada na figura esbelta de Annick e balançou a cabeça. Não é muito provável que isso aconteça, eu temo. Os três adolescentes riram, incluindo Annick. É melhor seguirmos nosso próprio caminho mágico, disse Eddie para seus colegas. Você sabe que os verdadeiros feiticeiros são muitas vezes muito ricos e poderosos em Tudo bem. Lucien interrompeu, sorrindo, são quase 10 horas. Vamos para o estudo. Na escuridão, 2 barcos pontiagudos se moviam ao longo do canal, em direção ao cais. Depois de chegar ao cais, os 2 barcos continuaram a sair para o mar. Logo, um veleiro de 3 mastros apareceu na escuridão. Tom se virou e disse seriamente a Lucien: esta viagem provavelmente vai ser difícil. Por causa do traidor que tivemos, várias de nossas rotas secretas já foram encontradas pela igreja. Precisamos confiar no plano de Bakut. O que a igreja está fazendo agora? Qual é o nosso plano de Bakut? Perguntou Luciene. Ele precisava ter uma compreensão completa do que eles estavam enfrentando lá. Dirigíveis divinos. No ar, a igreja está usando dirigíveis preciosos para patrulhar acima, explicou Tom, rapidamente. No mar, há uma frota regular pertencente aos Cavaleiros de São Capacete. No fundo do mar, há cultoans que mudaram sua crença e optaram por servir à igreja. De fato, compramos alguns cultoans, mas eles devem estar na forca de fogo agora. Basicamente todos bloqueados então. Felizmente, ainda não há radar neste mundo. Lucien murmurou para si mesmo. O que devemos fazer agora? Tom apontou para o veleiro de 3 mastros não muito longe deles. Aquele navio pertence ao Visconde Ulrich, e temos uma relação comercial bastante sólida com ele. Assim, vamos para a cabine daquele barco. Esse barco é seguro? Perguntou Luciene. Nenhum cavaleiro e pastor realmente desceria à cabine imunda e verificaria cuidadosamente todos os marinheiros e escravos fedorentos reunidos lá. Se tivermos sorte e cuidado o suficiente, devemos ficar bem. E estarei fornecendo água e comida para todos vocês, disse Tom. Capítulo 175. Partida.
A embarcação de 3 mastros no oceano era como um monstro escondido na escuridão. Assim que os 2 barcos de cabeça pontiaguda pararam ao lado dele, 2 escadas de corda caíram silenciosamente do convés. Fique quieto, Tom sussurrou para os aprendizes. Eles ainda eram adolescentes. Agora, de repente, eles se sentiram muito nervosos. Eles estavam bem cientes do fato de que o que os esperava era seu país das maravilhas ou a forca. Então Tom se virou para Lucien. Preciso entrar no navio para verificar primeiro. Depois de me certificar de que o navio está seguro, você os organiza para subir a escada. Tudo bem? Sem problemas. Lucien assentiu. Tenha cuidado. Tom, que era um cavaleiro de nível 2, deu um tapinha no ombro de Lucien, agarrou a escada e rapidamente subiu no navio como uma sombra. Ninguém nos pequenos barcos de cabeça pontuda disse uma única palavra. Eles estavam silenciosamente esperando pelo sinal de Tom. Depois de um tempo, Tom deixou cair um lenço branco sobre a amurada do barco em que Lucien estava. Esse era o símbolo combinado deles, era seguro. Primavera, Katrina, vocês 2 vão primeiro, dirigiu Lucien calmamente. A existência de um feiticeiro acalmou os aprendizes e também os encorajou. Um por um, eles secretamente começaram a escalar. Então Oimos e Eidi Lucien se virou e disse a eles. Ele ouviu que o adolescente de cabelos castanhos, Oimos, era um dotado de poder espiritual, mas Lucien nunca prestou muita atenção nele, já que o adolescente sempre foi muito quieto. Enquanto Oimos caminhava para a frente do barco e começava a subir de forma rápida e estável, Eidi estava tendo um pouco de dificuldade ali. O vento feroz do oceano balançava sua escada implacavelmente. Ela não se atreveu a olhar para cima ou para baixo. Ela sentiu que o oceano abaixo de seus pés rugia para devorá-la. Ela queria gritar, mas não podia. Lucien estava apenas observando. Ele queria que Eidi experimentasse e fizesse a tarefa sozinha. Seguindo a orientação de Tom, os aprendizes que embarcaram rapidamente se esconderam. Eidi estava totalmente exausta quando finalmente chegou ao convés, mas pensando no que acabou de acontecer, seu coração estava cheio de orgulho e coragem. Quando todos os aprendizes estavam a bordo, Lucien carregava sua mala preta na mão esquerda e usou a mão direita para agarrar a escada, subindo rapidamente e pousando no convés. Bom trabalho, Evans. Tom e um marinheiro de pele escura foram até Lucien. Lucien acenou para eles e os seguiu até as cabines sobre o convés. Ao descer as escadas, um cheiro intolerável de suor misturado com outros cheiros tomou conta de Lucien. Estava muito escuro lá embaixo, e a única luz no espaço vinha da vela que o marinheiro estava segurando. Neste momento, outros 2 marinheiros vieram da esquina. Todos os aprendizes e até Lucien ficaram de repente muito nervosos. Apenas quando Lucien estava prestes a lançar Encantar Pessoa, independentemente dos círculos de poder divino para detectar magia no navio, os 2 marinheiros caminharam até eles e acenaram para Tom. Tudo certo? Perguntou Tom. Sim, como sempre. Os 2 marinheiros viraram de lado para deixá-lo seguir em frente. Vendo que Lucien e os outros aprendizes estavam bastante confusos, Tom sorriu e disse a eles em voz baixa. Eu sou o contramestre aqui. Os adolescentes ficaram ainda mais surpresos. Existem muitos círculos de poder divino no navio do Visconde Ulrich e até pastores. Tom explicou. Se o navio era totalmente estranho para mim, como eu poderia colocar vocês e trazer comida e água para vocês? É uma viagem que vai durar quase um mês. Assim como o nome sugeria, o estreito da tempestade que eles iriam atravessar não era muito largo. No entanto, os trovões e relâmpagos, juntamente com as ondas e o vento indignados, muitas vezes impediam que um navio seguisse a toda velocidade e, às vezes, um navio tinha que parar para esperar uma condição melhor. Embora muitos feiticeiros tentassem explorar porque o estreito estava cheio de trovões, relâmpagos e ventos fortes, nenhuma conclusão foi feita ainda. Ao ouvir isso, Lucien podia imaginar o quão ruim a frota mercante do Visconde Ulrich havia sido permeada por Granelv, que era predominantemente responsável pelo mercado de trabalho em Sturk. Lucien estava pensando se o Visconde, como grande cavaleiro, estava ciente desse problema. Então, seguindo Tom, Lucien e os aprendizes chegaram à seção de carga, que ficava no segundo andar mais baixo do navio e estava cheia de cheiros fedorentos variados. Em um canto secreto, no entanto, havia uma fila de cabanas muito pequenas e estreitas, que não pareciam ter sido construídas originalmente para as pessoas morarem lá, mas agora estavam relativamente limpas e havia redes nas cabanas. 2 aprendizes vão dividir uma cabine. O Sr. Evans terá sua própria cabine, Tom arranjou. Você não pode sair deste andar durante a viagem. Nenhuma mágica, e apenas a meditação é permitida. Ao andar por este andar, tome cuidado, pois de vez em quando alguns marinheiros descem e verificam a carga. Quando chegarmos ao Ulm, o sofrimento valerá a pena.
Depois que Tom saiu, os aprendizes voltaram para suas cabines com velas. Lyria e Eddie compartilhavam uma cabine. Assim que abriram a porta da cabine, as duas garotas trocaram um olhar animado, e então perceberam que Anik estava passando. Anik, você ouviu que não podemos usar magia no navio, não é? Perguntou Eddie animadamente. Sim, claro. Anik assentiu. Todos nós temos que ter isso em mente, ou teremos grandes problemas. Quero dizer, nós finalmente podemos descansar de praticar continuamente o lançamento de magia. Eddie ergueu uma de suas sobrancelhas alegremente. E durma até tarde, celebrou Lyria. Nós ainda devemos praticar. Embora ele estivesse dizendo isso, Anik também sorriu de alegria. Do que vocês três estão falando? Veio uma voz familiar e gentil. Nada. Sr. Evans. Os aprendizes se curvaram apressadamente para Lucien, mas o sorriso ainda estava em seus rostos. Lucien assentiu, já que não podemos praticar o lançamento agora, então vamos trabalhar em alguns exercícios. Amanhã à tarde, fundamentos arcanos e mágicos. O que? O sorriso no rosto dos três aprendizes desapareceu totalmente em um segundo. Embora Lucien estivesse planejando ensinar mais aos aprendizes no navio, sua agenda estava completamente bagunçada pela realidade. Depois que o veleiro voltou ao cais e depois navegou em direção ao Estreito da Tempestade junto com os outros navios da frota, tanto Lyria quanto Eddie sofreram amargamente enjoos e a situação piorou quando entraram no Estreito. Lyria e Eddie não estavam sozinhas nessa situação, e mesmo Sprint e Katrina não foram exceção. A maioria dos aprendizes estava doente, e muitas vezes vomitavam nas cabines. Surpreendentemente, no entanto, o magro e sempre silencioso Oimus parecia estar bem. Por sorte, os vários escravos surdos e mudos enviados por Tom, responsáveis por trazer comida, água e frutas, também estavam limpando o vômito. Neste dia, Lucien e Anik estavam escondidos entre algumas caixas de madeira e conversando sobre construir modelos mágicos. Durante o intervalo, Anik perguntou preocupada. Quando você acha que Lyria e Eddie podem melhorar, Sr. Evans? Talvez em mais 2 dias. Lucien estava encostado em uma das caixas de madeira para manter o equilíbrio enquanto o navio balançava ferozmente novamente com a tempestade. O poder espiritual pode ajudar, assim como o óleo de ervas enviado por Tom. Eu sinto que eles já estão melhorando, não estão? Quando Anik estava prestes a responder, sua boca foi rapidamente coberta por Lucien. E a vela deles também foi apagada. Show! Alguém está aqui, sussurrou Lucien. Anik assentiu. Através do espaço entre as duas caixas de madeira, veio a voz de um jovem. Meu querido Shelly, você é meu sol. Sem você, estou em uma escuridão sem fim, mesmo orando não poderia me salvar. Jaques, eu também. Em seguida, veio a voz doce e gentil de uma senhora. Mas recentemente meu pai está sempre por perto, e as empregadas também estão me observando de perto. Lucien relaxou um pouco. Era apenas um casal de amantes. Eu não entendo, Shelly. O jovem parecia triste. Porque o Visconde quer que sua filha vá até Olm para estudar em um convento. Há muitos deles em Sturk. O Visconde Ulrich. Lucien ficou bastante surpreso. O Visconde está neste navio? Então, o terrível trovão começou a resmungar novamente. Capítulo 176. Capítulo 176. Na tempestade. Eu também não faço ideia, disse Shelly. Mas Jaques, tenho certeza que meu pai está fazendo isso para meu próprio bem. Você sabe que eu não tenho potencial para me tornar um cavaleiro, e esse é o comentário do meu treinador. Eu também não sou bom em administrar um negócio. Tentei colocar minhas mãos no banco da minha família e falhei. Meu irmão ficou muito chateado. Mas você é tão bom em outras coisas. Jaques tentou encorajar seu amor. A primeira vez que eu te vi, você estava sentado no pátio, lendo um livro. Eu nunca consigo esquecer aquela linda foto em toda a minha vida. Exceto pela paixão pela leitura, não consegui nada. Tentei música, ópera, pintura, escultura, mas nenhum deles é minha praia, disse Shelly deprimente. Mas então seu tom ficou um pouco mais alegre. Mas você é diferente, meu amor. Você é tão versátil. Piano, pintura, canto, esgrima, tudo. Você é como o sol glorioso. Você, Shelly, só você é tudo que eu quero. Você não precisa aprender isso e aquilo. Você acabou de se casar comigo, e eu prometo a você uma vida adorável. Jaques beijou a mão de Shelly. Mas você ainda não é um cavaleiro de verdade. Respondeu Shelly com tristeza. Um nobre só pode se casar com outro nobre. E além disso, Jaques, também quero encontrar meu próprio valor na minha vida. Quero desenvolver minha capacidade de ser independente. Espero que entenda, Jaques.
Eu ouvi você, respondeu Jacques em sua voz baixa, mas como você pode encontrar sua independência em um convento de Olm? E se quando eu finalmente despertar minha bênção, você já estiver casado com outra pessoa? Espere. É verdade que a verdadeira intenção do Visconde enviando a você Olm é permitir que você se case com um nobre lá? Isso fazia todo o sentido para Jacques, pois essa aliança poderia trazer muitos benefícios para o Visconde e até para a Igreja, que poderia construir uma relação com os conservadores do outro lado do estreito. Eu não sei, eu realmente não tenho ideia, murmurou Shelley, meu pai. Ele nunca mencionou isso. Você pode esperar por mim mais 3 meses, Shelley? A voz de Jacques estava cheia de depressão. Eu sei que seus pais te amam muito, e você os ama também. Mas você pode me dar 3 anos? Se eu ainda não conseguir despertar minha bênção em 3 anos, não sou bom o suficiente para você. Eu vou, Jacques. Shelley ficou profundamente comovida. Durante 3 anos, estarei esperando por você. E se esses 3 anos terminarem, se você não se importar, eu posso ser seu amante secreto. Jacques abraçou Shelley em seus braços. Shelley. Quando Annick estava ouvindo a conversa com grande interesse, Lucien tapou seus ouvidos. Isso é demais para você, Lucien murmurou para Annick. Depois de uma longa e brega conversa, Shelley se inclinou contra o ombro de Jacques. Quando tivermos uma chance, você pode jogar Force-Via para mim? Claro. Eu toco o que você quiser para você, respondeu Jacques. Lucien se sentiu um pouco constrangido, pois tinha a impressão de que Force-Via era bastante ameaçador, com base no que aconteceu entre Natasha e Sylvia, embora não mais de 20 pessoas soubessem disso. Eu tenho que ir agora. Meu pai pode estar procurando por mim, disse Shelley. Então, os dois voltaram para cima. Depois de um tempo, Lucien descobriu as orelhas de Annick. Senhor Evans, não sou mais criança, reclamou Annick. Isso foi, mesmo para mim, isso foi quase demais, respondeu Lucien seriamente. Mas não chegou nem perto das óperas românticas. Annick inclinou ligeiramente a cabeça. É por isso que não gosto de óperas românticas, disse Lucien diretamente. Na cabine, Lucien estava ali parado, ouvindo os trovões estrondosos e o som das enormes ondas batendo no navio protegido por muitos círculos de poder divino. Embora Lucien já estivesse bastante acostumado com o barulho, a tempestade daquele dia ainda era bastante intimidante. De alguma forma, como um feiticeiro especializado em astrologia, embora sua estrela anfitriã do destino e sua habilidade de adivinhação ainda não fossem impressionantes, Lucien teve algum tipo de mau pressentimento. O navio vai ser destruído pela tempestade? Murmurou Lucien para si mesmo, pois não conseguia deixar de pensar no pior caso. Lucien não podia usar astrologia agora, já que a tempestade estava muito forte. Ele esperava que seu palpite estivesse incorreto como de costume, mas ainda assim permaneceu bastante alerta. Como Lucien estava pensando, de repente, um terrível trovão chegou, e Lucien quase perdeu o equilíbrio junto com o navio. Ondas? Lucien não tinha ideia. Então, outro golpe amargo chegou, sacudindo todo o navio. O navio está sob ataque. Lucien imediatamente percebeu o que estava acontecendo com base em sua experiência de luta. Os sons de chicotadas e chicotadas continuaram sem parar, misturando-se com os altos estrondos causados por relâmpagos atingindo os círculos de poder divino. Todos os aprendizes, apesar de se sentirem bastante mal, se reuniram em frente à cabana de Lucien, incluindo Oimus, que geralmente estava bastante calmo. Neste momento, eles confiaram em um feiticeiro de verdade. Lucien abriu a porta e pediu aos aprendizes que se acalmassem. Não importa quem está fazendo isso, eles não estão vindo atrás de nós. Deixe os cavaleiros e pastores lidarem com eles. Vamos ficar aqui e esperar. Se mesmo o grande cavaleiro não conseguiu detê-los, Lucien e os aprendizes também não tiveram chance. Os aprendizes se acalmaram um pouco, influenciados pela atitude de Lucien. Outro feitiço amargamente atingiu o navio novamente. Muitos aprendizes perderam o equilíbrio e caíram no chão. Algo estava rachando e rangendo lá fora. As sobrancelhas de Lucien franziram. Ele se perguntou se os círculos de poder divino seriam quebrados. Então, um grande calor foi sentido por seu poder espiritual. O calor era tão forte que nem os trovões e os relâmpagos conseguiam dominá-lo. Lucien uma vez testemunhou o líder de um grupo de vigias noturnos lutando, para que ele pudesse estimar aproximadamente o poder. Esse calor deveria vir de pelo menos um feitiço divino de nível 5, o que significava que havia pelo menos um cardeal no navio. Junto com o calor, um golpe súbito e poderoso juntou-se à luta, e o poder parecia totalmente diferente da tempestade natural. Lucien tinha certeza de que era do Visconde Ulrich, já que a bênção do Visconde, Gally, era muito conhecida em Sturk. Portanto, Lucien ficou um pouco mais aliviado.
Um pastor e um grande cavaleiro devem ser capazes de lidar com essa situação. Embora o som do chicote tenha desaparecido, Lucien e os aprendizes ouviram o som da luta no convés junto com o som do trovão, do relâmpago e das ondas. De repente, uma grande onda atacou este lado da nave onde Lucien e os aprendizes estavam, e um dos círculos de poder divino foi finalmente destruído. Então, Lucien e os aprendizes viram a água inundando ferozmente a cabine, misturando-se com a espuma branca do oceano. Juntamente com a água, criaturas de aparência assustadora que tinham cabeças de peixe, mas corpos humanos também entraram na cabine. Seus corpos estavam cobertos de escamas prateadas e seus braços aparentemente finos e fracos estavam segurando tridentes agressivos e pesados. Cultoans. Lucien ficou muito surpreso. Embora esses Cultoans ainda estivessem contra a igreja, Lucien não entendia por que eles estavam atacando a frota agora. Todos os rostos dos aprendizes empalideceram. Até Lucien começou a ficar nervoso. Lutar? E se os cavaleiros, pastores e marinheiros descessem mais tarde e os encontraram aqui? Fugir? Mas eles estavam no meio do oceano agora. O que devo fazer? Lucien se perguntou em sua mente. Capítulo 177. Capítulo 177. Pedra da Onda. Do outro lado do corredor, os Murlocs Cultoan gritavam e choravam quando entraram na cabine e a água ainda estava inundando. Lucien sentia mais dificuldade para respirar quando o ar ficava muito úmido. Alguns aprendizes já haviam perdido o equilíbrio. Agora, eles estavam sentados no chão coberto de água e chorando, enquanto outros tremiam de grande medo. Eles eram exatamente como Lucien se sentiu quando entrou nos esgotos e enfrentou os ratos de olhos vermelhos. Não havia como eles ficarem calmos. Havia tantos planos passando pela mente de Lucien. No entanto, não importa o quanto Lucien quisesse proteger a si mesmo e aos outros aprendizes e se esconder dos pastores e cavaleiros no navio, obviamente, não era provável que isso acontecesse. Na bifurcação do corredor, os Cultoans se dividiram em dois grupos. A maioria seguiu 3 Murlocs maiores e correu em direção à cabine de carga principal, enquanto o restante deles, também seguindo um líder, mirava Lucien e os aprendizes. Enquanto eles arrastavam seus tridentes e rapidamente se aproximavam de Lucien e dos adolescentes, Lucien teve muitos pensamentos em sua mente. Parece que o alvo deles é a carga? Talvez haja algo que interesse aos Cultoans? Por isso atacaram a nave? Se esse é o verdadeiro propósito deles, a maioria dos Murlocs deveria estar vindo para este andar, ou a cabine do capitão ou a do Visconde. E então Lucien ficou mais determinado. Então ainda temos esperança. Lucien rapidamente se virou e correu para sua própria cabine. Enquanto corria, Lucien dobrou os joelhos e pulou alto usando o impulso, e seu punho direito socou ferozmente o teto de madeira. Banca! Depois que as tábuas de madeira caíram no chão, houve um grande buraco no teto baixo. Todos vocês, subam pelo buraco e se escondam na cabine do marinheiro próximo, disse Lucien para os aprendizes assustados. Embora seu tom fosse sério, Lucien não estava em pânico. Desde que Tom ousou deixá-los morar aqui, Lucien estava bastante confiante de que as pessoas que moravam no andar de cima deveriam ser pessoas em quem Tom confiava, ou o barulho que os aprendizes faziam poderia facilmente expô-los. Se o propósito dos Cultoans não era matar, mas roubar, esconder-se nas cabines dos marinheiros deveria ser uma boa escolha, e eles também poderiam se esconder dos pastores e cavaleiros. Lucien rapidamente pegou seu alerta e correu para fora da cabana para parar os Murlocs e ganhar tempo para os aprendizes. Anik, Oimus, vocês dois assumem o comando. Nada de pânico. No último segundo, Lucien comandou decisivamente os aprendizes sem olhar para trás. Ele tinha que matar os Cultoans, ou eles seguiriam os aprendizes até o andar de cima. Sim, Sr. Evans, disseram os dois aprendizes juntos. Embora Oimus estivesse bastante assustado, ele tentou o seu melhor para funcionar corretamente, enquanto Anik, que havia sido treinada por Lucien por um tempo, foi encorajada pela equanimidade de Lucien e começou a pensar em como eles poderiam chegar ao andar de cima através do buraco no teto. Os dois aprendizes trocaram um olhar entre si e bolaram a mesma estratégia, usando as redes e magia. Além disso, feitiços que melhoram a agilidade e o equilíbrio. Então Oimus e Anik apressadamente começaram a recolher as redes, e Katrina, Sprint, Lyria e Eiji estavam ajudando-os ou tentando confortar os outros aprendizes. Nesse momento crítico, os aprendizes se uniram sob a liderança de Lucien. Do lado de fora da cabine, quando Lucien, que estava segurando sua espada de cavaleiro com as duas mãos, estava quase bem na frente dos Cultoans, de repente surgiram ondas verdes dele. As ondas verdes rapidamente atingiram os Cultoans, e a maioria deles diminuiu o ritmo assim que foram tocados, perderam o equilíbrio e adormeceram no chão. Até o líder Murloc foi influenciado.
Por um segundo, sentiu-se muito exausto e sonolento. No entanto, o primeiro feitiço de círculo, sono, não era poderoso o suficiente para fazer o grande adormecer também e, atualmente, só funcionava naqueles que ainda não eram do nível de um cavaleiro real. Todo o corredor de repente se acalmou um pouco. Havia apenas Lucien, o líder cultoa e um bando de Murlocs que dormiam no chão. Quando o líder Murloc percebeu que o ser humano que eles estavam enfrentando era na verdade um feiticeiro em vez de um cavaleiro, embora estivesse usando uma espada, rapidamente lançou sua própria magia, o Aterring. Enquanto o líder Murloc recuperava a consciência quando estava cercado por anéis de ondas, Lucien sentiu a grande dificuldade de respirar como se estivesse sobrecarregado pela água, já que o ar rapidamente ficou tão úmido que Lucien sentiu que estava ingerindo gotas de água em seu nariz e pulmões. Lucien não entrou em pânico, no entanto. Ele prendeu a respiração e então atirou 3 lâminas de gelo no Murloc. Embora o líder Murloc estivesse aparentemente apenas no nível de cavaleiro comum, Lucien ainda ativou seu item mágico, já que ele precisava acabar com essa criatura o mais rápido possível. No entanto, o poder da pulseira do tecelão de fogo era muito destrutivo para Lucien usar agora. Ao mesmo tempo, Lucien se esquivou para o outro lado para evitar o tridente lançado pelo Murloc. Assim que Lucien se levantou, ele ativou o modelo mágico em sua alma. A água no ar de repente não poderia afetar Lucien, já que ele estava coberto com uma camada de barreira invisível, que filtrava a água. Magia do primeiro círculo, elemento de resistência. Embora essa magia não funcionasse bem quando se enfrentava um ataque elemental direto, era bastante útil ao lidar com ambientes desequilibrados elementares, como este mesmo andar da nave, que estava sendo controlado pelo Aterring. O ar frio trazido pelas lâminas gélidas de palmeira congelou as ondas ao redor do Murloc, que também prendeu o próprio Murloc. Foi gravemente ferido pelas 3 lâminas. No entanto, embora houvesse sangue azul escuro saindo de sua cabeça, peito e braço, as feridas estavam cicatrizando em uma velocidade visível. O poder de cura de um Kultoan não era inferior ao de um Troll, mas não podia regenerar seus membros quebrados como um Troll. Neste momento, uma luz afiada brilhou no pescoço do líder Murloc, e então sua cabeça caiu no chão meio segundo depois. Era a espada de cavaleiro de Lucien, alerta, e Lucien a golpeou bem no ferimento cortado pela lâmina de gelo. Assim que foi afetado pelo feitiço sono, o Kultoan já perdeu o controle dessa luta, principalmente quando o feiticeiro que o Murloc estava enfrentando tinha itens mágicos melhores que a maioria de seus pares. Claro, essa vantagem era mais sobre o nível dos itens mágicos de Lucien, em vez da completude de seu equipamento. Lucien ainda estava usando sapatos comuns, que sempre se desgastavam facilmente por causa de sua velocidade e, além disso, ele ainda não tinha manto mágico nem cajado, que eram símbolos básicos de um feiticeiro. Lucien deu vários saltos à frente e veio atrás dos Murlocs. Quando ele estava prestes a lançar outro feitiço, ele sentiu algo da cabine de carga principal. Parecia as ondas fortes no oceano. Não havia ninguém na cabine de carga principal, então essa sensação não poderia ser de uma briga. Talvez seja isso que os Kultoans estão procurando. Lucien rapidamente pensou consigo mesmo. Essa sensação era estranha, mas também familiar. Lucien sentiu que uma vez leu algo assim em um dos livros. Oave Stone. Lucien murmurou, Oave Stone. Oave Stone era um tipo de material mágico não raro, mas ainda precioso, que Lucien encontrou uma vez no livro chamado Common Magic Related Materials Illustration. Ele poderia ser usado para fazer itens mágicos e armas que estavam acima do nível 3 para trazer efeitos mágicos para eles, como respirar na água, danos elementais da água e feitiços como tempestade e tempestade de gelo. Além disso, a Oave Stone da melhor qualidade poderia ser usada para fazer itens realmente poderosos, e poderia ser usada em muitas poções para melhorar o crescimento de muitas criaturas aquáticas. Lucien estava supondo que, já que o poder que ele sentiu era grande, ou havia uma grande quantidade de Oave Stone no navio ou as pedras eram de alta qualidade, o que deveria valer pelo menos dezenas de milhares de tales. De acordo com Lucien, como o Oave Stone era uma espécie de material mágico, muito possivelmente estava sendo enviado para Alin, mas ele não tinha ideia se era um envio secreto organizado por Graneov, ou se era realmente permitido pela igreja. E se não fosse assim, a frota estava definitivamente com problemas por enviar uma quantidade tão grande de material mágico, e haveria um risco maior para Lucien, Tom e os aprendizes também, já que a igreja com certeza iria verificar minuciosamente os navios. Outra coisa que Lucien tinha certeza era que as pessoas que chegariam aqui primeiro deveriam ser Tom e seus marinheiros de confiança. Enquanto pensava, Lucien não parou de lançar. Ele murmurou um feitiço sofisticado e estranho e, de repente, empurrou as mãos para frente.
Um forte golpe invisível foi convocado, e todos os Murlocs adormecidos junto com o corpo do líder Kuo-Toa foram empurrados pelo golpe de volta ao oceano novamente. Primeiro círculo mágico, Force Wave. Lucien ainda não havia construído o modelo mágico da Force Wave em sua alma, portanto, ele ainda precisava lançá-lo. A essa altura, todos os aprendizes já haviam subido ao andar superior e se escondido nas cabines dos marinheiros próximas. Depois que Lucien rapidamente limpou todas as evidências da luta e estava prestes a entrar no andar de cima também, seu coração de repente afundou por um segundo quando sentiu o perigo. A pulseira que Lucien estava usando brilhou, um raio de luz vermelha e chamas foram convocadas para proteger Lucien. Então uma bola de água do tamanho de uma cabeça atingiu as chamas imediatamente, e a água e o fogo desapareceram ao mesmo tempo. Na bifurcação do corredor, um Murloc cujas escamas estavam brilhando luz vermelha estava olhando para Lucien com seus olhos frios. Ao contrário de outros Murlocs segurando tridentes, este estava segurando um cajado de coral colorido. O trovão parou por um momento, e Lucien ouviu muitos passos pesados no convés do navio. Capítulo 178. Capítulo 178. O Mago Murloc. A bola de água corrosiva e o fogo desapareceram ao mesmo tempo. Um segundo depois, Lucien inconscientemente ativou o modelo mágico em sua alma e disparou ferozmente 2 mísseis de magia negra no Murloc com o bastão de coral antes que ele se esquivasse para o outro lado tão rápido quanto uma sombra. Assim que os 2 mísseis se aproximaram do Murloc, de repente, um redemoinho transparente apareceu em torno dele, e o redemoinho absorveu diretamente os mísseis mágicos. Feitiço do segundo círculo, resistência ao poder. Este era um feitiço que ajudava o lançador a resistir a uma certa quantidade de poder de ataque. O Murloc na frente de Lucien era um mago. Rápido como Lucien era, o mago ainda levantou seu bastão de coral e localizou Lucien com ele. De repente, Lucien não pôde deixar de rir. A risada era tão ruim que todo o corpo de Lucien tremia. O mago Kuo-Toa o localizou usando o poder espiritual. O poder espiritual de Lucien começou a desaparecer e ficou mais fraco por causa de sua risada louca. Ele não podia lançar nem ativar seus itens mágicos. Seus pés e braços começaram a ficar muito moles e sua velocidade caiu significativamente. Lucien, embora ainda rindo como um louco, com certeza estava muito nervoso. Ele sabia que se não pudesse reagir adequadamente, o ataque do Mago Murloc na próxima rodada poderia facilmente matá-lo. Lucien cerrou a mão esquerda em um punho apertado para sentir mais a frieza do anel, e se revenger, a fim de ficar o mais sóbrio possível. Respirando fundo, ele enviou a sensação de calafrio do anel para sua alma e poder espiritual para suprimir sua risada perigosa. Assim que Lucien sentiu que podia se mover, ele rapidamente rolou no chão para ficar mais longe do Murloc. Meio segundo depois, uma bola de raios atingiu o local onde Lucien estava rindo anteriormente e explodiu, transformando algumas das cabines dos aprendizes em ruínas totais. Como pequenos relâmpagos foram deixados no caminho da bola de raios, Lucien também foi afetado. Ele sentiu a grande dor misturada com dormência, e seu cabelo estava eriçado. No entanto, a dor trazida pela iluminação fez Lucien se recuperar de sua risada. Ele aproveitou a chance e rapidamente ativou o bracelete, jogando uma bola de fogo aterrorizante direto para o Mago Murloc. Lucien tinha que sobreviver primeiro. Ele não conseguia pensar em como lidar com o rastro de luta deixado pela bola de fogo agora. Embora o poder da bola de fogo fosse certamente intimidante, o Mago Murloc permaneceu muito calmo. Erguendo o cajado de coral novamente, o Murloc se replicou. A duplicata parecia idêntica ao Murloc. Ambos tinham um cajado de coral, ambos tinham olhos frios e prateados, e ambos estavam cobertos de escamas que brilhavam com uma luz vermelha sangrenta. Quando a bola de fogo atingiu o Murloc que Lucien alvejou originalmente, o reflexo do Mago Murloc caiu como um espelho e desapareceu rapidamente. No entanto, o verdadeiro Mago Murloc permaneceu totalmente seguro ao lado dele, sob a proteção da Power Resistance e um grande escudo de água. Lucien sentiu-se desesperado por um segundo. Ele não podia acreditar que seu feitiço de ataque mais poderoso foi manipulado pelo Mago Murloc tão facilmente. Foi apenas um segundo feitiço de círculo, espelho, que poderia produzir vários reflexos de um lançador para libertar o lançador de um ataque direcionado. Antes que os reflexos fossem destruídos, o conjurador real não seria ferido. Às vezes, em uma luta, não era tudo sobre o nível de magia, mas sobre o uso adequado. Lucien não tinha escolha. Estar desesperado naquele momento significaria a morte. Então, ele começou a se mover rápido novamente, quando o Mago Murloc ainda estava se recuperando de seu último lançamento. Enquanto Lucien se movia, ele ativou outro modelo mágico em sua alma. Primeiro feitiço de círculo, causar medo.
Uma sombra foi convocada e a sombra saltou rapidamente sobre o Murloc. Lucien estava esperando que esse feitiço pudesse trazer algum impacto negativo no Murloc, então Lucien teria uma chance melhor de lançar, ou, provavelmente, de alguma forma recuar. No entanto, embora a sombra tenha atingido o mago Kultoan, o Murloc parecia ser imune ao feitiço. Seus olhos prateados ainda estavam frios e calmos, como se ele estivesse observando os outros lutando. Lucien viu uma luz passando pelos olhos prateados do mago, e então ele viu um padrão azul muito complicado, que era tão misterioso e fascinante que Lucien não conseguia desviar os olhos. A Host Star of Destiny de Lucien, naquela época, de repente começou a brilhar. Estava dizendo e urgindo a Lucien que o perigo estava chegando. O poder da estrela de Lucien conectado ao Ice Revenger na mão esquerda de Lucien. Lucien sentiu um calafrio sobre ele, e então, assim que ele recuperou alguma consciência, ele rapidamente ativou o bracelete e usou seu escudo de chamas. Lucien estava agora controlado pelo segundo feitiço de círculo do mago Murloc, Hypnosis Totem. Uma enorme bola de água, neste momento, caiu sobre Lucien e o cobriu totalmente. Lucien sentiu a grande pressão da água e as chamas ao seu redor foram se apagando gradualmente. Outro segundo feitiço de círculo, bolha afogada. Quando Lucien estava prestes a desmaiar dentro da grande bolha de água, as chamas que ele convocou agora finalmente evaporaram a maior parte da água e quebraram o feitiço. Enquanto a chama e a bolha de água desapareciam juntas, Lucien rapidamente rolou no chão novamente sem chance de respirar fundo, já que outra bola de raio foi lançada em sua direção novamente. Lucien nunca se sentiu tão desesperado. Ele também percebeu o quão sortudo ele tinha sido por realmente ser capaz de derrotar o necromante. Nesta situação, a escolha de feitiços era tão crucial agora que qualquer opção errada poderia facilmente acabar com a vida de alguém. Lucien já notou que parecia que o mago Murloc havia lançado um segundo feitiço de círculo em si mesmo chamado Mechanized Mind, portanto, nenhum feitiço que afetasse o estado mental de alguém funcionaria. O feitiço Mechanized Mind poderia transformar criaturas com emoção em coisas mecânicas, como os Steel Golems, e assim alguém poderia se tornar imune a muitos feitiços que visavam perturbar sua condição mental. Lucien sabia que o mago Murloc era bom em usar feitiços defensivos, então, muito possivelmente, seus muitos feitiços de ataque, se sem um planejamento cuidadoso, se transformariam em um desperdício total para a criatura. Rapidamente, em sua mente, Lucien estava pensando em uma estratégia possível. Quando o Murloc estava mais uma vez prestes a se recuperar do último lançamento, Lucien estava planejando usar a explosão da bola de fogo como cobertura para ele pular direto na água para aproveitar uma pequena chance de sobreviver. Além disso, Lucien sentiu que os cavaleiros de reforço chegariam em breve. Espere. Algo veio a Lucien de repente. O princípio da mente mecanizada é equipar uma criatura com características mecânicas. Neste caso, não há hormônio produzido, e a onda cerebral da criatura é transformada em puro sinal eletromagnético, e é por isso que a pessoa pode ser imune aos muitos feitiços mentais. Lucien rapidamente pensou consigo mesmo. Dizem que a alma da criatura não é alterada, o que basicamente equivale ao controlador de uma vida alquímica. Lucien sentiu um pouco de esperança, por isso ele rapidamente desistiu do plano de fugir para aproveitar uma chance melhor de sobreviver. Transformando-se em uma sombra, Lucien lançou seu ataque ao mago Murloc novamente. Ondas invisíveis se espalharam da alma de Lucien, e fortes ondas mágicas foram produzidas. O primeiro feitiço de círculo, Charme Person, não funcionou apenas em seres humanos, mas também em criaturas humanoides. O mago Murloc tinha um sorriso sarcástico no rosto. Como era possível que Charme Person pudesse se afetar, pensou o Murloc. No entanto, de repente, sentiu que Lucien, o ser humano bem na frente dele, era o senhor do oceano que adorava. E subconscientemente, o Murloc afrouxou seu movimento de poder espiritual e parou de lançar a segunda bolha afogada. O mago Murloc imediatamente percebeu que isso não estava certo. Embora o forte poder espiritual do mago Murloc o tenha impedido de ser ainda mais afetado pelo feitiço de Lucien, por um momento, devido à sensação de picada em sua alma causada por essa magia, o Murloc perdeu a concentração por um momento. Esta versão do feitiço Charme Person foi desenvolvida por Lucien por conta própria. Dava mais ênfase à influência da magia na alma de um indivíduo, mas diminuía o poder da intervenção da onda cerebral, funcionando melhor com feiticeiros. A falha em lançar Charme Person no mago Murloc também fez Lucien sofrer o tiro pela culatra do poder. Daí ele se sentiu tonto por um segundo, mas isso não pôde impedir Lucien de ativar seu item mágico. Uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça apareceu no espaço e voou direto para o mago Murloc.
O Murloc agora estava apenas sob a capa de Power Resistance e uma bolha de água. Vendo a bola de fogo vindo em sua direção, o mago Murloc parecia indefeso e frustrado. Era tarde demais para lançar qualquer feitiço ou ativar qualquer item. Bang! A bola de fogo explodiu. Parte do mago Murloc foi explodido em pedaços de carne, e alguns dos pedaços foram queimados em preto. No entanto, os pedaços dos membros do Murloc ainda estavam se movendo no chão, tentando voltar ao corpo principal. Claro, Lucien não deixaria o Murloc voltar novamente. Agarrando o alerta com a mão direita, segurando a adaga de Astenia na mão esquerda, Lucien pulou sobre a peça principal restante do Murloc. Uma luz afiada piscou. O Murloc foi decapitado. Neste momento, uma pessoa desceu as escadas. Ele viu o mago Murloc morto, e também Lucien. Você o matou? Tom não podia acreditar em seus próprios olhos. Tom teve uma pequena briga com esse mago Murloc no convés do lado de fora agora mesmo, e ele sabia o quão poderoso era esse segundo mago do círculo. Quando Tom correu apressadamente para baixo, ele fez isso não apenas para proteger a Wavestone, mas também para ajudar Lucien e os aprendizes. No entanto, em um minuto, o mago já foi morto por Lucien. Capítulo 179. Capítulo 179. O ganho. Os pedaços de madeira quebrados estavam por toda parte. A cabine estava meio arruinada por fogo e raios. Obviamente, houve uma luta amarga lá. Tom ficou muito surpreso ao ver isso. Ele se perguntou se Lucien tinha algum tipo de item mágico muito poderoso, ou mesmo se Lucien já era um feiticeiro do segundo círculo, o que, segundo o que ele sabia, era quase impossível para feiticeiros que nunca ingressaram no Congresso e estudaram arcanos. Então, quando Tom rapidamente puxou seus pensamentos de volta, ele disse a Lucien decisivamente: 20 segundos para você, cuide da bagunça, verifique as crianças. Deixe o resto comigo. 2 segundos depois, Tom rapidamente se virou e correu em direção à cabine de carga principal, onde havia o barulho de tábuas de madeira sendo quebradas. Parecia que os Kultoans estavam agora tentando se retirar, abrindo caminho diretamente para fora da nave. Lucien assentiu. Ele entendeu a ordem de Tom. Como foi ele quem causou a bagunça, ele deveria ser o responsável por limpar este lugar. E dentro de 20 segundos, ele deveria chegar ao andar de cima e se esconder com os aprendizes também, para evitar ser encontrado pelos cavaleiros e escudeiros que chegavam. E Tom cuidaria do resto das coisas. A luz vermelha nas escamas do mago Murloc manchava as escamas e agora elas pareciam vermelhas como sangue. Lucien sabia que este era um bom ingrediente para fazer armaduras ou mantos mágicos para aumentar o nível de habilidade defensiva do usuário e sua velocidade sob a água. No entanto, devido ao limite de tempo, Lucien não teve tempo para escalá-lo ou coletar a linfa de Murloc. Lucien rapidamente agarrou o bastão de coral e tirou a pequena bolsa escondida debaixo de um grande pedaço de escama do mago Murloc. Então Lucien lançou Force Wave e empurrou o corpo do Murloc para fora do navio para o oceano sem limites. Depois disso, Lucien correu de volta para sua própria cabine e calmamente olhou ao redor deste pequeno espaço. Por causa da luta amarga que ele teve com o Murloc, não havia vestígios de uma pessoa que vivesse aqui. Então ele pulou de novo, agarrou a borda do teto quebrado com as mãos e subiu no andar de cima. Então Lucien começou a recolher alguns pedaços de madeira e placas de ferro para consertar o piso. Feitiço de nível aprendiz, reparar. À medida que a luz fraca estava brilhando, as lacunas entre os pedaços quebrados foram desaparecendo gradualmente. Como um verdadeiro feiticeiro, Lucien foi capaz de corrigir lacunas maiores agora. 20 segundos estavam quase no fim, no entanto, o feitiço ainda precisava de mais tempo. Neste momento, uma forte explosão veio de fora da cabine, que cobriu o barulho feito pela magia de Lucien. Junto com o súbito silêncio que veio um segundo depois, um monte de pessoas desceu as escadas e correu para verificar a cabine de carga principal do outro lado, sem sequer olhar de perto as cabines onde Lucien e os aprendizes estavam morando. Afinal, em comparação com a cabine de carga principal onde todas as Wavstones estavam armazenadas, este lado da cabine não era nada para eles. No andar de cima, os vãos foram todos consertados. Lucien agora estava pronto para se esconder. Ele pensou consigo mesmo que o que aconteceu deve significar uma grande perda para Graneove. Enquanto pensava, Lucien viu a porta da cabine de um marinheiro abrir uma fresta secretamente. Havia vários pares de olhos atrás da porta. Senhor Evans, aqui? Anik, Lyria e Eddie disseram a ele ao mesmo tempo. A voz deles estava cheia de alegria e alívio. Lucien rapidamente entrou na pequena cabine e trancou a porta por dentro. Bom trabalho vocês três, especialmente você, Anik. Lucien acenou para eles. O rosto de Anik corou um pouco com as palavras de Lucien. Nós trouxemos sua mala conosco também, Sr.
Evans, disse Heidi com orgulho. Os jovens adolescentes estavam esperando por mais elogios de Lucien. Lucien sorriu. Isso é muito atencioso de todos vocês. Neste momento ainda estamos em perigo, e todos nós ainda temos que ter cuidado. Agora eu tenho que analisar essa equipe, então deixe-me manter o foco por um tempo. Sentado na cama bagunçada, Lucien começou a checar o cajado de coral do mago Murloc. Sem saber se o Visconde e os pastores conseguiriam derrotar os Murlocs e se o navio iria afundar ou não, Lucien teve que aproveitar todas as oportunidades para se fortalecer. Talvez o cajado fosse exatamente o que salvaria sua vida no último segundo. Os 3 aprendizes assentiram seriamente. Eles tinham esse senso de responsabilidade que eles estavam protegendo seu professor agora. Gradualmente, o som de trovões e relâmpagos desapareceu lentamente, e parecia que a luta havia chegado ao fim. Lucien abriu os olhos. Não demorou muito para Lucien analisar o cajado, já que ele já havia analisado com sucesso vários feitiços do segundo círculo. Agora o cajado pertencia a ele. Este cajado de coral era um item mágico de alto nível de nível 2 chamado Ambola. Seu usuário podia respirar debaixo d'água e lançar Lightning Ball e Acid Bubble, que eram ambos feitiços do segundo círculo, 3 vezes ao dia. Além disso, ajudava seu dono a se concentrar em acumular seu poder espiritual quando um feitiço era lançado e também a localizar seu inimigo, especialmente quando estava lançando feitiços de controle de metal. O cajado era feito do coral que crescia perto do altar do Senhor do Oceano, Ambola, e era um cajado comum para os Kultoans. Aquele que é abençoado pelo Senhor do Oceano tem o poder da água. Lucien murmurou para si mesmo quando terminou de analisar o item mágico. Essa foi a mensagem deixada pelo fabricante do cajado. Segurando o cajado na mão, Lucien notou que seu poder espiritual havia se tornado mais concentrado. Ele estava feliz que finalmente conseguiu um cajado como feiticeiro. E mesmo que o navio afundasse, ele seria capaz de respirar debaixo d'água. Neste momento, uma voz alta veio do convés. Os Murlocs são espancados. Cavaleiros e soldados, não deixem escapar nenhum deles. Pastores, consertem o navio. Era a voz do Visconde Ulrich. Embora ele estivesse dizendo isso para confortar as pessoas no navio, apenas ele e os cardeais sabiam se os Murlocs foram espancados ou se eles simplesmente foram embora depois de obter as pedras. Os 3 aprendizes soltaram um longo suspiro. Lucien estava agora de bom humor também. Ele abriu a pequena bolsa cinza que ganhou do mago Murloc. Assim que a bolsa foi aberta, uma grande sensação de poder oceânico saiu dela. Lucien viu 6 gemas azuis escuras ali, e cada uma delas era do tamanho da ponta de um dedo. As 6 gemas estavam todas cobertas com ondas de luz. Estas eram Oavistones de alta qualidade, 10 vezes mais valiosas que as comuns. Eles não só poderiam ser usados como material principal para fazer itens mágicos de nível médio, mas também para fazer itens de alto nível. Essas pedras eram seus próprios troféus. Lucien ficou muito feliz. Neste momento, ele notou que havia um pedaço de nota no fundo da bolsa. O que é isso? Lucien murmurou. Depois de dizer aos 3 aprendizes para continuarem garantindo o espaço, Lucien secretamente desdobrou o bilhete. Colete uma grande quantidade de Oavistone e leve-as para a área do Oceano Manchada. Precisamos de um grande círculo mágico para abri-lo. Sob essa linha de palavras, havia um mapa simples para direcionar a pessoa para chegar à área chamada Manchada. Como este pedaço de nota já foi copiado pela Biblioteca de Espíritos de Lucien, ele rapidamente destruiu a nota. Lucien nunca ouviu falar de nada relacionado a uma área oceânica manchada. E parecia que mesmo o mago Murloc não tinha ideia de onde estava. De acordo com o mapa, parecia que esta área fazia parte do Estreito da Tempestade. No entanto, Lucien não tinha certeza, já que a nota estava escrita na própria língua dos Murlocs, e Lucien só conseguia entender parte dela. Senhor Evans, a luta acabou, disse Annick para Lucien. Lucien agarrou o cajado e acenou com a cabeça. Então vamos ver o que Tom quer que façamos. Assim que fechou a bolsa, Lucien notou que o poder das Oavistones desapareceu ao mesmo tempo. Ele se perguntou se a bolsa também era um item mágico, então Lucien secretamente lançou identificação para verificar. A bolsa acabou sendo um item mágico de nível de aprendiz chamado Bolsa de Kultoan, que poderia esconder ondas mágicas. Lucien ficou um pouco desapontado. Ele achou que era algo melhor. Nesse momento, a voz de Tom veio, mas ele não estava falando com Lucien e os aprendizes. O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Tom era alta, propositalmente alta. O cardeal nos pediu para verificar as cabines no andar de baixo para consertar os círculos de poder divino. Alguém respondeu em um tom levemente arrogante. Os rostos dos 3 aprendizes imediatamente empalideceram e todos ficaram muito nervosos novamente.
Capítulo 180. Uma oferta do demônio. Quando os aprendizes acharam que estava tudo bem, outra rodada de risco chegou imediatamente. Neste momento, já que a tempestade estava quase acabando, lançar qualquer feitiço poderia ser muito arriscado. Lucien e os aprendizes estavam novamente no dilema. Lucien deu um tapinha gentil nos ombros de seus alunos, um por um, para confortá-los. Agarrando a ampola na mão, Lucien escutou a conversa com atenção enquanto pensava na possível solução rapidamente em sua mente. Pastor Cody, está fedendo lá embaixo. Tom ainda estava falando alto propositalmente. Não há necessidade de você, meu senhor, fazer isso. Por favor, apenas aproveite o bom chá preto em sua própria cabine e eu posso cuidar disso para você, meu senhor. Bem, eu ainda estou em treinamento. Você sabe, de acordo com a lei da igreja, você não pode me chamar de senhor agora ainda. Havia um sorriso imperceptível no rosto de Cody quando ele estava dizendo isso. Ele certamente gostou da lisonja de Tom. Eu aprecio sua gentileza, Tom, mas você e seus marinheiros não podem realmente dizer onde os círculos de poder divino estão realmente danificados. Eu tenho que fazer isso sozinho, desculpe. Tom era o contramestre, um cavaleiro das trevas que servia ao Visconde Ulrich. Esta era sua identidade conhecida pelas pessoas neste navio. Embora um cavaleiro das trevas não pudesse se tornar um imediato nem capitão, Cody ainda queria manter seu respeito básico pelo cavaleiro. Ao ouvir as palavras de Cody, Tom não sabia o que dizer. Tudo bem, vocês dois, Loman e Boer. Vocês dois vão por ali. Jacques e Sumi, vocês dois assim. Cody, um pastor sênior em treinamento, gostava muito de dar ordens. No entanto, Tom sabia que ainda levariam algum tempo até que encontrassem a sala no canto onde Lucien e os aprendizes estavam escondidos. Tom estava suando. Ele tinha cenas horríveis passando por sua mente. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não podia deixar aquelas cenas horríveis realmente acontecerem. Tom estava pronto para agir. Ele ia matar todos eles, e fingir que foram alguns Murlocs escondidos no navio que os mataram. Nesse momento, ele sentiu que alguém gentilmente tocou seu braço. Tom ficou muito surpreso quando viu Evans bem ao lado dele. Neste momento, Lucien estava vestindo um colete de marinheiro sujo, e seu rosto estava coberto com algumas marcas de tinta como as que a maioria dos marinheiros gostava de fazer. Lucien estava olhando para baixo, com a cabeça baixa. Tom não podia acreditar em seus olhos, sentindo-se sortudo por não ter explodido o nome de Evans. Lá embaixo, muito ruim, disse Lucien em sua fingida voz rouca. Como ele estava dizendo, Lucien estava secretamente escrevendo algo no braço de Tom. Cody não sentiu nada de errado aqui. Aos seus olhos, era apenas um marinheiro que se reportava a Tom. E havia tantos marinheiros que Cody não conhecia neste navio. Afinal, pastor e marinheiro eram de dois níveis totalmente diferentes. Eles não estavam nem perto. Tom, enquanto tentava ficar o mais calmo que podia, sentiu uma única palavra curta escrita em seu braço. Jacques. Tom pensou consigo mesmo, mas ele realmente não entendeu a intenção de Lucien imediatamente. Lucien puxou o braço de Tom um pouco em direção à cabine, e Tom imediatamente percebeu. Deixe ele ir? Tom perguntou a Lucien em voz muito baixa. Lucien assentiu seriamente. Ele tinha essa confiança de que Tom confiaria nele. E a confiança de Lucien estava certa. Lord Cody, o andar de baixo é onde a luta acabou de acontecer, e também a parte mais danificada. Que tal mandar algumas pessoas para lá primeiro para consertar as rachaduras maiores? Meu homem acabou de me dizer que está muito ruim lá embaixo agora. Havia um sorriso lisonjeiro no rosto magro de Tom. Cody estava um pouco inseguro. Ele realmente não queria ouvir a sugestão de um contramestre. Sabe, talvez mais alguns pastores também desçam lá mais tarde. Seu trabalho pode definitivamente impressioná-los. Tom continuou a persuadi-lo. E isso era o que Cody realmente se importava. Se Cody pudesse obter mais atenção dos pastores de alto escalão, ele certamente teria uma chance melhor de ser promovido. Acho que você está certo, Tom. Você pode ajudar os outros pastores no treinamento e os escudeiros verificando as cabines superiores? Cody rapidamente tomou a decisão. Com certeza, meu senhor. Tom assentiu apressadamente antes que Cody mudasse de ideia e então se aproximou de Jacques e disse: Sr. Jacques, talvez possamos ir verificar as cabines lá embaixo. Jacques era um jovem loiro e bonito. Seu nariz era reto e alto, e seus olhos eram verdes. Cody não disse nada sobre isso. Honestamente falando, ele não gostava muito de Jacques, já que Jacques era bastante popular, mas também arrogante aos olhos de Cody.
Claro, Cody não queria deixar Jacques uma chance de impressionar os outros pastores, pedindo a Jacques e aos outros vários pastores em treinamento e escudeiros que ele não gostava para checarem as cabines dos marinheiros. Cody conduziu seu outro pessoal até o andar de baixo. Embora Jacques e as outras pessoas soubessem por que foram deixados aqui, eles ainda desceram e começaram a verificar cuidadosamente. Afinal, sua própria segurança estava ligada à segurança do navio também. Propositalmente, Tom levou Jacques até a cabana no final do corredor no canto, junto com Lucien. Enquanto caminhavam, Lucien anotou secretamente várias palavras na mão de Tom novamente. Ative seu poder, me cubra, quando você vir meu punho esquerdo cerrado. Desta vez, Tom entendeu Lucien instantaneamente, já que eles trabalharam dessa maneira juntos antes, quando tentavam matar Bruno. Lucien queria usar o poder de sangue de Tom para cobrir as ondas mágicas produzidas por seu elenco. No entanto, Tom ficou muito preocupado com o plano de Lucien, já que as ondas mágicas não seriam totalmente cobertas, e a tempestade estava quase acabando agora. Seria bem possível que os cardeais no navio percebessem o poder mágico de Lucien. Neste momento, eles chegaram em frente a esta pequena cabana no canto. Vendo que o jovem e estranho marinheiro educadamente abriu a porta para ele, Jacques assentiu com satisfação e então entrou na cabine. Como esperado, não havia ninguém na cabine. Justamente quando Jacques estava prestes a verificar as tábuas de madeira perto da janela, ele ouviu uma voz suave dizendo: Senhor Jacques, se você ainda for um ninguém daqui a 3 anos, como você lidaria com seu relacionamento com a senhorita Shelley? Jacques se virou ferozmente e olhou para este jovem e ousado marinheiro, sentindo-se chocado. O quê? A mão direita de Jacques pressionou sua espada. Eu disse, você e a senhorita Shelley. Lucien olhou diretamente nos olhos de Jacques. Você não precisa saber onde eu ouvi isso, mas me diga, você está realmente confiante de que pode despertar sua bênção em 3 anos? Os olhos do marinheiro eram escuros como uma sombra e profundos como um céu estrelado. Depois de vários segundos, Jacques disse a Lucien com uma voz muito irritada, mas constrangida: Quem é você? Não é da sua conta. Jacques sabia que não estava confiante em despertar sua bênção. Embora prometesse a Shelley seu amor, Jacques temia que nunca pudesse cumprir. Afinal, tantos escudeiros falharam e nunca conseguiram superar essa barreira em toda a sua vida. Eu acho. Não é realmente da minha conta. Lucien tinha um sorriso astuto no rosto. Senhorita Shelley casar com outra pessoa também não é da minha conta. No entanto, eu tenho o poder que pode ajudá-lo a despertar sua bênção. O que você quer dizer? Por que você está falando assim comigo? Perguntou Jacques com raiva e fúria. Quando viu que Tom estava parado na frente da porta, Jacques percebeu rapidamente que o contramestre estava do lado desse estranho marinheiro. Porque eu quero te ajudar. Lucien brincou de uma forma muito calma. Porque eu sou um bom homem. Não há almoço grátis, disse Jacques diretamente. Inteligente. Só peço uma coisa. A cabeça de Lucien se inclinou ligeiramente. Eu quero que você finja que não viu nada aqui mais tarde. Você é um feiticeiro? Jacques olhou para Lucien. E também um cavaleiro, Sr. Jacques. Como você pode ver, Lucien estendeu sua mão direita na frente de Jacques e mostrou a ele seu poder de sangue. Luar, eu já despertei o meu. Se você não pode despertar seu poder em 3 anos, você pode vir a mim. Se você estiver disposto a ajudar, eu assino um pacto mágico com você. Você sempre pode me encontrar com o pacto, e eu nunca poderei quebrar as palavras que prometo no pacto. Jacques não respondeu imediatamente. Inconscientemente, Jacques colocou os dentes superiores contra o lábio inferior quando estava pensando. Não estamos fazendo nada de ruim. Lucien continuou pressionando. Nós só queremos chegar ao homem em segurança. Você não está traindo sua fé como cavaleiro, Sr. Jacques. Jacques cerrou ambas as mãos em 2 punhos apertados. Suas sobrancelhas franziram. Ou diga, você quer ver a senhorita Shelley se casar com outra pessoa, estar nos braços de outro homem e ter filhos desse homem? Havia algumas veias azuis na testa de Jacques, e todo o seu corpo tremia. Jacques sentiu que, em vez de um ser humano ou um feiticeiro, era um demônio que estava parado na frente dele agora, um demônio do poço do pecado.